O Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Né? Queridíssima audiência qualificada, aqui é Rafael Borges, estou passando rapidinho aqui por fora da gravação do nosso podcast Segurança dos Direitos para contar para vocês uma novidade muito legal e que nos deixou aqui da bancada do podcast particularmente felizes. A partir de agora, a gente estabeleceu uma parceria com o Tudo de Penal. Para quem ainda não sabe, Tudo de Penal é um projeto idealizado pelo professor Caio Paiva, que traz algumas ferramentas absolutamente essenciais para quem se dedica ao estudo das ciências criminais e também para aquelas pessoas que trabalham com o sistema de justiça criminal, seja como advogado, como, enfim, juízes, como promotores, como operadores do direito de uma forma geral. Ali tem aulas com professores convidados, aulas com o professor Caio Paiva em um grupo de estudos em ciências criminais, tem arquivos de jurisprudência penal comentada, modelos de petições para atuação na defesa criminal e aquilo que eu considero uma joia, que é um buscador de jurisprudência sobre direito penal, direito processual penal, execução penal, justiça criminal juvenil e jurisprudência internacional de direitos humanos. Sempre com julgados resumidos e separados por assuntos. Esse buscador é realmente uma coisa muito legal. Eu posso falar porque eu uso esse sistema e acho ele muito interessante. Está longe de ser um mero indexador de precedentes, um mero indexador de decisões. É muito mais do que isso. Há um pré-trabalho de seleção de precedentes emblemáticos e, para além disso, há um trabalho de resumo dos precedentes, né? Uma explicação didática dos precedentes, o que torna o seu aproveitamento muito mais eficiente. É uma ferramenta que eu uso e que eu realmente recomendo. Eu convido toda a nossa audiência qualificada para conhecer mais informações pelo site www.tudodepenal.com e também acompanhar o Tudo de Penal no Instagram. Eles têm um perfil lá, que é o @_Tudo de Penal. E agora, pessoal, o recadinho especial aqui para a nossa audiência. Os ouvintes do podcast que tiverem interesse na assinatura, tem um desconto exclusivo de 30% na assinatura anual, que dessa forma sofre uma redução de R$300, que é o valor original dela, e ela passa a ser R$210. Isso é assinatura anual. Né? Para acessar esse desconto, basta vocês usarem o cupom SEG30, beleza? E a partir de hoje, eu também vou ter sempre aqui a companhia luxuosíssima do querido Caio Paiva no nosso programa. Ao final do programa, depois lá que a bancada se despedir, o Caio vai entrar fazendo em áudio um comentário sobre um precedente judicial específico que ele coletou, trabalhou e achou importante transmitir para a nossa audiência qualificada. Então, a partir de hoje, a gente vai sempre ter um chorinho lá no final do nosso episódio, lá no final do nosso podcast. Depois de nos ouvir, vocês vão sempre ter alguns minutinhos ali com o professor e querido companheiro Caio Paiva, que vai explicar algum precedente relevante para a nossa audiência qualificada. Cada semana, uma decisão diferente, sobre um tema diferente, sobre uma questão diferente. Então vai ser muito legal, tá? Estamos aí então começando esse ano de 2021 com este novo formato. Um grande abraço, pessoal! Olá, pessoal, bem-vindos ao 73º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre a questão criminal. Estamos aqui hoje, mais uma vez, já se vai aí praticamente um ano, a partir deste aprazível ambiente virtual, tomando todos os cuidados em razão da pandemia, para conversar um pouquinho com a nossa audiência qualificada sobre temas que nos tocam. Bom, hoje me faz companhia na bancada a querida amiga Juni Cirino dos Santos, que vai dizer um oi para a audiência. Olá, sempre muito feliz em estar de volta no podcast. Legal. E, pessoal, a proposta do programa hoje é fazer uma conversa, fazer um bate-papo com uma convidada muito especial, muito querida, que é a advogada Estela Aranha.
A Stella é uma das grandes referências brasileiras em matéria de proteção de dados e privacidade, numa perspectiva penal, inclusive. Né? Ela é atualmente presidente da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB-RJ e também coordenadora de um núcleo recentemente criado pelo IBCCRIM, nosso Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que vai tratar justamente de proteção de dados e direito penal. A gente vai conversar um pouquinho hoje aqui sobre este problema, né? Sobre a lei em si, né? A LGPD, que todos vocês certamente já ouviram falar em algum momento, mas focando de forma muito particular e muito especial nas questões penais relativas a essa política de proteção de dados, tá bem? Essa é a proposta aqui do nosso bate-papo de hoje. Eu queria lembrar a nossa audiência que nós estamos no Twitter, naquele perfil @segdireitos, e praticamente todas as plataformas de áudio, iOS, SoundCloud, YouTube, Spotify, também no Google. Temos o e-mail seguranca2direitos@gmail.com, de maneira que não faltam aí caminhos e alternativas e ferramentas para que a nossa audiência qualificada entre em contato conosco. A gente adora conversar com vocês. Eu não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria isolada voz para dar início imediato a este 73º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre a questão criminal, que hoje vem num formato de bate-papo com a querida advogada Stella Aranha. Bom, Stella, eu queria, antes de mais nada, agradecer muito a sua disponibilidade. Sei que a tua agenda é super corrida e havia tempos que a gente queria fazer esse bate-papo aqui contigo. Esse tema é um tema que nos desperta muito interesse e eu confesso que eu realmente não mergulhei nesse tema. Há tempos vejo você se envolvendo no debate público sobre isso de forma muito crítica, de forma muito interessante, de forma muito preocupada com a proteção dos direitos e das garantias fundamentais, mas ao mesmo tempo atenta às demandas das novas tecnologias e a forma como tudo isso está se impondo no processo judicial de uma forma geral e no processo penal e nas investigações criminais de uma forma particular. Eu queria que você se apresentasse aí para a nossa audiência, para a gente poder começar o bate-papo. Olá a todos e a todas. Um prazer estar aqui com você, Rafael, com a Juni, e vamos falar um pouco de proteção de dados na área criminal. Eu sou Stella Aranha, atualmente eu estou presidindo a Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio de Janeiro, como você falou, e agora a gente está começando esse trabalho também no IBCCRIM, né, trazendo um pouco do debate da proteção de dados, que acabou ficando muito mais no âmbito civil e também no jeito público, né, como a LGPD traz agora para o debate criminal. Legal. Stella, eu queria começar com uma aproximação ao tema, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a nossa audiência qualificada, de uma forma geral, o que é a LGPD e se em alguma medida essa lei que já está aí em vigor, que relações ela tem com a questão criminal? Bom, primeiro acho que é importante falar o que é o direito à proteção de dados, né, que a gente fala o direito fundamental da proteção de dados, que a LGPD, na verdade, é uma lei geral que ela vem para regulamentar isso. Hoje nós não temos explícito na nossa Constituição esse direito fundamental à proteção de dados, mas ele já foi reconhecido no Supremo Tribunal Federal, em alguns julgados, um em sede liminar, que foi no início do ano passado, teve um julgamento do caso sobre uma medida provisória do IBGE. E em outros julgados agora ele também está sendo reconhecido. Tem uma diferença entre o que é privacidade e o que é proteção de dados, que é muito importante, né? A privacidade é a privacidade clássica, esse direito clássico aí que nós temos que trata de um direito que é muito ligado ao sigilo, né? Que é aquele direito que a gente tem fundamental, que tem a ver com a inviolabilidade do nosso lar, com a inviolabilidade das nossas comunicações, e a proteção de dados já é um jeito diferente, apesar dele proteger os mesmos valores, que é a autonomia humana, a nossa possibilidade de liberdade, e assim, né, isso afeta os outros direitos, como a nossa liberdade de expressão, liberdade de associação, nossas liberdades políticas. Então, ao tempo que a privacidade clássica é um direito de você não ter a interferência do Estado na esfera pessoal,
e é exclusivamente isso, a gente fala um direito negativo, de não interferir, a proteção de dados, ao contrário, ele é um direito positivo, porque ela reconhece que há um fluxo de dados pessoais, é necessário esse fluxo de dados pessoais para o desenvolvimento da economia, para o desenvolvimento de tudo, né, inclusive do Estado, das políticas públicas. Então, você pode sim ter acesso aos dados pessoais, mas você tem que criar uma série de parâmetros, uma série de regras e procedimentos para que o uso desses dados pessoais não interfira nessa mesma esfera pessoal que a gente protege com a privacidade, que não interfira na sua autonomia, que não interfira nas suas decisões, porque se você se sentir que a partir de você rastrear os dados, né, de qualquer forma, seja por meio de dispositivos que você tenha em casa, ou seja por meio desses dados online, ou seja por meio de sistemas que você faz essa coleta de dados, você pode acabar, se você não tiver limites, criando um sistema de absoluta vigilância, de você saber tudo que a pessoa, que tem sobre a pessoa, né, e justamente é para não existir isso que existe a proteção de dados, e em especial, né, a gente vai falar na esfera da segurança pública, na esfera penal. Se você tiver esse acesso a todos esses dados que estão disponíveis sem nenhum controle, você cria um sistema de vigilância e as pessoas começam a ficar com medo, né, de fazer qualquer coisa ou fazer alguma coisa e passa a ter o comportamento condicionado. Então, isso, por esse medo e por essa vigilância. Então, por isso que isso é tão central para qualquer sociedade, em especial, né, nas democracias. A gente está falando aí de um direito realmente fundamental de autonomia humana. Legal. Agora, Estela, essa lei que tá vigente nesse momento, ela não trata exatamente da questão criminal, né? Ela é uma lei de natureza civil, eu acho que a gente pode classificá-la assim, embora importe ali numa série de... Ela estabelece obrigações contra o Estado também, essa lei que está em vigor também, né? Mas a minha questão é a seguinte, ela não trata exatamente da questão criminal, e que tipo de encaminhamento foi dado a isso que a gente poderia chamar, entre aspas, de uma lacuna? Não me parece que é uma lacuna porque a lei faz referência explícita a uma outra lei, né? Mas que tipo de encaminhamento está sendo dado a isso? É uma lei geral de proteção de dados, ela se aplica a tudo, exceto aquilo que ela explicitamente diz que não se aplica. Então, ela diz no corpo da lei que será criada uma lei para fins de segurança pública, para fins de persecução penal, para fins de inteligência. Mas, ao mesmo tempo, os princípios que ela traz, elas são aplicadas de modo geral. Então, mesmo enquanto nós não tivermos essa lei específica, né, de proteção de dados para a área de segurança pública, para a área penal, a visão geral que a lei dá sobre o tema, o tratamento geral que a lei dá sobre o tema, obviamente ela se aplica a todas as esferas, inclusive o Estado, inclusive a atuação penal do Estado. É claro que quando nós tivermos uma lei específica, eventualmente ela vai poder, né, trabalhar e mudar alguns princípios, e aí, porque por ser uma legislação especial, mas é bom lembrar que tanto o direito fundamental, a proteção de dados, é bom lembrar que tanto a proteção, o direito fundamental à proteção de dados, que nós temos esse reconhecimento constitucional, né, de que ele está na Constituição, ele está valendo, ele é válido, é vigente para os aspectos penais, para os aspectos de processo penal e também para os aspectos de segurança pública. Então a gente não pode nunca esquecer disso, mas essa lei está sendo elaborada porque a LGPD traz que ela tem que ter uma lei especial, aí sim ela vai fazer uma regulação mais específica. Ah, entendi. Estela, eu acho que bom, já que a gente já entrou nesse aspecto de o que vai acontecer da regulamentação penal especificamente sobre proteção de dados, eu queria que você falasse um pouco pra gente da importância dessa regulamentação, porque lógico, né, a gente precisa pensar em termos de processo penal, né, de que maneira acontecem a coleta de dados, a coleta de informações hoje, a gente precisa saber o que isso vai significar para as investigações, porque eu sei que existe um movimento, particularmente por parte do Ministério Público e das polícias, de que uma regulamentação da proteção de dados no âmbito do processo penal impediria ou tolheria as investigações, e a gente sabe que, né, na verdade, a perspectiva é outra, é uma perspectiva, na verdade, de
proteção ou de defesa do devido processo legal. E mais do que isso, que eu acho que tem uma outra questão que a gente tem que entrar também, quando a gente está falando de proteção de dados na área penal, que é também proteção de dados contra sujeitos em geral, né? Inclusive pessoas que não estão sendo investigadas. Porque existe, e aí já vou dar um pontapé para um tema que a gente quer desenvolver com mais detalhe mais para frente no podcast, mas existe um compartilhamento de dados muito grande entre agências de governo, enfim, e poderes diferentes da República. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância da gente regulamentar a proteção de dados na esfera penal, principalmente. Bom, então vamos lá, partindo do pressuposto, nós temos essa Lei Geral de Proteção de Dados, que ela não se aplica à esfera penal, porque ela remete a uma legislação específica, mas seus princípios estão válidos, e essa proteção constitucional, nós temos a proteção de dados, que é uma Constituição geral, e inclusive, obviamente, abrange a segurança pública, a esfera penal, a inteligência, também serviços de inteligência, que é muito importante, e o processo penal. E a partir daí, por que é importante regulamentar, né, especificamente para essas áreas de segurança pública e investigação penal? Primeira coisa até que você falou é isso, né, a gente criar registros permanentes daquilo que se tem, que se tem um acesso que está, né, dentro de tecnologias de comunicação e informação, é uma coisa muito importante e relevante para a vida, né? Cada cidadão, e isso que você falou, quando você trata desses sistemas, a gente está falando não só de pessoas que são eventualmente investigadas, que a gente sabe que você tem algum tipo de flexibilização de alguns direitos fundamentais dentro de um processo penal, que você necessita para fazer a busca, né, da verdade que você procura dentro desse processo, mas a gente está falando também de pessoas não investigadas, e a gente vê em diversos órgãos de persecução penal e de segurança pública essa criação desses registros permanentes. E aí também com o desenvolvimento da tecnologia, a gente vê a possibilidade também de se fazer cruzamentos de dados, de se fazer inferências, né? Não é só, além de ter os registros, que por si só é muito complexo, porque se você não tiver controle, isso vira uma devassa, né? Que a gente chama, acho que o termo mais claro é isso, um devassamento, porque você tem todos os dados da pessoa e a pessoa sequer sabe que você tem esses dados, e são muitos os dados que a gente não percebe que são colhidos, né, quando a gente fala de proteção de dados, porque você tem, e a gente também não sabe a fonte desses dados, e você acompanha em vários órgãos desses de persecução penal, comprando sistemas e trabalhando com sistemas, que você não tem claramente de onde é a fonte desses dados, e também que cada dia cria-se novos dispositivos que podem, né, fazer uma colheita maior ainda desses dados, e você está trabalhando aí primeiro com a população em geral, porque em geral, você faz essa coleta de dados, né, também de não investigados, nunca se tem uma autorização judicial dentro do inquérito, vamos coletar os dados. Não, esses sistemas já existem, já estão lá e já estão com os dados dos cidadãos. A gente vê muito esse problema do cruzamento de dados agora com as grandes operações, né, particularmente com a intervenção da Receita Federal em indivíduos que às vezes nem estavam sendo investigados, ou que de repente um determinado acordo de delação promovia uma persecução por parte da Receita contra determinados indivíduos, enfim. Acho que essa questão dos cruzamentos de dados a gente vê com bastante clareza o quanto é problemático nessas mega operações, né? Aí a gente tem um princípio que a gente sempre trabalha e tem que trabalhar, e aí, não só na área penal, né, o Estado nunca pode ser visto como uma entidade una informacional. A gente tem um conceito que a gente chama separação de poderes informacionais justamente por isso. Quando no Tribunal Constitucional Alemão definiu a autodeterminação informativa ou informacional, que é a base do direito à proteção de dados, que é essa relação do indivíduo saber como seus dados são tratados, ele ter autonomia para decidir como seus dados são tratados, você entender, né, a finalidade, você só tratar aqueles dados necessários, ele também, né, para proteger um direito fundamental, e aí a gente está falando de um direito individual, personalíssimo,
mas ele também tem um aspecto democrático que essa mesma decisão trouxe para isso, que é justamente aquilo que a gente chama de separação de poderes informacionais, né? Porque ao mesmo tempo você não pode proteger os dados se você tem um Estado que tem todos os dados do cidadão, acaba tornando-se um Estado totalitário, porque você tem acesso a tudo da vida da pessoa. Aquela devassa que você não vai ver na vida real, de estar acompanhando tudo, ela está acontecendo sem você perceber, nesses dispositivos informacionais, nesses dispositivos tecnológicos. Então, você tem que existir freios e contrapesos, assim como na democracia, né? Para a gente ter uma democracia, a gente tem freios e contrapesos. Na proteção de dados, a gente tem que ter esses freios e contrapesos. E a gente trabalha isso com alguns conceitos, né? Um é que você só pode, cada órgão da administração pública só pode ter acesso aos dados de acordo com a sua competência e a sua atribuição. Então, isso é muito importante quando você faz esse debate, né, de como estão sendo esses convênios aí de troca de dados. E a outra coisa também que é super importante é a finalidade, né? Isso está desde o início lá, que a gente está resgatando esses conceitos de quando a proteção de dados teve seu primeiro marco jurisprudencial, que veio sendo trazido até hoje, né? Quando os dados são coletados, mesmo na administração pública, eles têm uma determinada finalidade, você tem que usar adstrito nessa finalidade, e o uso diferente dessa finalidade, obviamente, pode causar interferir essa esfera, né, pessoal de proteção de dados nesse direito fundamental. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. E hoje a gente vê que isso não tem acontecido. E aí é ainda mais grave, Júnior, porque a gente está falando não só de proteção de dados, mas também de privacidade, porque a gente está falando de dados que têm sigilo garantido constitucionalmente. Aí que tem essa intersecção entre a privacidade e a proteção de dados. Quando esses compartilhamentos de bancos de dados ou de informações e que têm dados pessoais, ele também tem que respeitar essas questões de sigilo. O que a gente tem visto hoje em dia é o seguinte: parece que algumas garantias que a gente já existem constitucionalmente na vida offline não foram migradas para esses dispositivos tecnológicos, para essa vida online. Então, quando a gente tem vários sigilos garantidos fora, a tecnologia está muito mais avançada e ela não, parece que a lei não se aplica, é ao contrário, né? Um exemplo disso, que é muito importante, por exemplo, é todo esse debate ainda existente sobre se o sigilo telefônico recai sobre um aparelho celular. É claro que o sigilo telefônico, quando ele fala das ligações, ele estava falando da tecnologia existente à época em que você fazia suas ligações. Hoje em dia, o acesso a um celular é muito mais, é uma devassa muito maior, porque você não tem, além da comunicação instantânea que está acontecendo naquela hora, você tem toda a comunicação passada, você tem toda a sua relação de contatos, você tem as suas fotos, você tem os seus e-mails, quer dizer, é uma devassa muito maior e ainda a gente não tem claramente que esse sigilo, por exemplo, obviamente recai sobre esse aparelho. Inclusive, nós temos decisões que diz que o acesso à agenda de contatos do celular não é coberto pelo sigilo telefônico, né, que é um absurdo, porque a violação à intimidade aí é muito maior, e a possibilidade, né, de você ter esses dados, esse acesso dos dados é muito maior. Então, realmente, temos que regular isso para mostrar que todas essas garantias, né, liberdades fundamentais, garantias processuais, elas também têm que se aplicar ao uso desses dispositivos pelas forças do law enforcement. Estela, você usa uma expressão que me chama muito a atenção, essa do Estado totalitário informacional, e que me remete a uma realidade muito dura que nós, advogados criminalistas, experimentamos, sobretudo quando a gente está no front da defesa criminal, ali ainda em sede policial. Não apenas ali, mas sobretudo ali, né? Por que eu digo isso? Porque a realidade é que você tem um conjunto muito grande de órgãos e de agências públicas estatais com domínio de base informacional muito vasto, né, sobre o indivíduo, e o fato é que o investigador, o persecutor penal, ele está do lado de lá, né? Do lado de cá só tem a defesa. Quer dizer, do lado de lá você tem a polícia, do lado de lá você tem o Ministério Público, que exerce o controle externo da atividade policial, do lado de lá você tem o COAF, do lado de lá você tem a Receita, do lado de lá você tem o Detran, do lado de lá você tem tudo que é órgão público estatal, que de alguma forma guarnece, que de alguma forma armazena, que de alguma forma promove o cruzamento desses dados. E eu fico pensando, e o que a defesa faz diante desse Estado totalitário
informacional, né? Quer dizer, a única coisa que me parece, e me parece que a tua reflexão caminha nesse sentido, é no sentido de segmentar essas atuações, né? No sentido de, tudo bem, o Estado está do lado de lá, só que uma coisa é o Ministério Público, outra coisa é o COAF, outra coisa é a Receita, outra coisa é o Detran, outra coisa é a outra agência, e por aí vai. Porque a partir do momento em que esses entes todos se comportarem de forma uniforme, né, como Estado, a persecução ela vai ficar gigantesca num nível que a defesa não vai ter o que fazer no processo e tampouco na investigação, né? Exatamente isso. A gente tem algumas questões, né? Se a gente não regular a forma da coleta de dados, e aí eu estou falando para além dessas coletas que os órgãos já têm, porque a gente vê o uso de sistemas pelos órgãos de persecução penal, pelos órgãos de segurança pública, que não tem regulação nenhuma. Então, às vezes chegam sistemas que a gente não sabe de onde vem esses dados, e às vezes são de coleta de dados, por exemplo, geral, né, na internet, e que vão alimentando esses bancos de dados, e a gente primeiro não tem acesso nenhum, né? Então não sabemos como são coletados esses dados e que tipos de dados tem. Então tem uma disparidade de armas muito grandes, né? Porque você simplesmente não tem acesso a qual informação a acusação está tendo. Então, não existe processo penal equitativo num cenário desse. Então, a primeira coisa é regular como esses sistemas de coleta de dados generalizados, e aí a gente está falando também, que a gente já falou, né, de coleta de dados de não suspeitos, porque, obviamente, esses bancos de dados já estão lá, já existem, tem os dados de muita gente, como que ele tem que ser regulado, tanto na sua coleta, que dados podem ser usados, quanto no seu uso, né, e restringir isso. A outra coisa são aqueles dados que a gente já existem dentro dos sistemas, e é natural que existe, tá, né, Receita, Fazenda, e até questões de inteligência, né, que a gente tem o antigo COAF, que eles estão fazendo simplesmente, é claro que neste caso já teve uma decisão do Supremo, mas tem outros casos que está tendo um debate, eles simplesmente estão fazendo convênios, e por questões, inclusive, que são relativas a sigilo, que tem sigilo, né, constitucional, e fazendo essa transferência desses dados, e sem saber, e a gente tem aí, aliado a esses dados que você pode ter de Fazenda, de Receita, também dados relativos da polícia, né, a gente vê uma integração dos sistemas das polícias, que aí também tem uma questão de competências, né, e não dá para entender muito bem como que a União, por exemplo, que tem uma competência super restrita e super específica no âmbito da segurança pública, está, por exemplo, criando um sistema justamente para você, um sistema com todos esses dados, coletando os dados e fazendo esse cruzamento de base de dados com os estados, que tem uma competência muito maior para a segurança pública. Então, aí já tem um problema, né, de competência que a gente está falando. Então, se a gente não começar a atuar nisso, primeiro, como regular esse uso dessa coleta generalizada de dados, esses sistemas, que tipo de dado é legítimo, né, esses órgãos usarem, e depois, né, mesmo sendo legítimos esses dados, como é feito esse compartilhamento entre os órgãos da administração pública federal e também entre os outros entes federativos, né, como que a gente vai tratar isso, porque senão é isso que você disse, tem acesso a todos os dados, e não só dados que estão no sistema. A gente viu recentemente, né, uma matéria, acho que do Intercept, mostrando o acesso a dados de câmeras de vigilância de trânsito, e você acessa o sistema e você consegue saber tudo. Primeiro, onde a pessoa está, como ela se desloca, para onde ela veio, para onde ela vai, e juntar com todos os outros dados, por exemplo, da administração pública federal. Então, é uma possibilidade de devassa muito grande, e a gente está falando do processo penal, está falando da delegacia, mas isso, você tem acesso a todos os cidadãos, inclusive aos não investigados, inclusive aqueles que não estão enfrentando o processo penal. Então, realmente um poder muito grande sobre o cidadão, e remete até aquelas distopias literárias que a gente costuma ler quando fala, né, sobre isso, que é o controle total do Estado sobre o que o cidadão está fazendo. Então, isso é muito, muito preocupante, e na esfera criminal, na esfera da persecução penal, é muito mais grave, porque aí a gente está falando de questões relativas às liberdades fundamentais, essas garantias processuais todas que acabam sendo violadas, né, e aí
a gente está falando né, quando a gente fala de devassamento. E aí tem um monte de questões que a gente está levantando, como, por exemplo, não formar prova contra si mesmo. A partir do momento que você esteja fazendo coisas que produzem dados, esses dados são remetidos a esses bancos de dados, né, automaticamente, sem saber, você acaba, por exemplo, produzindo prova contra si mesmo, e essas provas são aceitas, porque não se sabe de onde vieram esses dados. Isso é um exemplo. Né, e, enfim, e todas outras questões de violação da privacidade que não tem o menor sentido a gente existir, por exemplo, no âmbito do inquérito criminal, que a gente tem essas proteções já garantidas por lei, e muitas dependem, inclusive, de requisição judicial para você ter acesso a isso, e quando você tem esse acesso automático nesses sistemas, você acaba dando a qualquer autoridade que tem acesso a esse sistema, simplesmente o acesso a um monte de dados, a vida toda, inclusive dados cobertos por sigilo. Isso que você falou das distopias, é o caso do Cortex, né, que é um sistema de monitoramento de vigilância de todos os cidadãos, e isso tudo para a gente não mencionar o problema dos vazamentos de dados, né, que aí deixa tudo exposto e à mercê de todo tipo de atuação do Estado, se não houver qualquer tipo de regulamentação. Pois é, a gente falou, né, o exemplo do trânsito ao Córtex, e tem cada dia mais investimentos do Ministério da Justiça de fazer essa unificação, e aí, sob pretexto, né, de você trazer eficiência para o combate ao crime, etc., isso é muito importante falar, porque, assim, não é uma postura, né, que a gente fala ludista, né, de quebrem as máquinas, a gente acha, a administração pública tem que ter eficiência, né, você ter eficiência é bom para todo mundo, inclusive para um processo mais célere, mais ágil, que interesse público que seja, é interessante você usar a tecnologia eventualmente na questão da segurança pública, é interessante, mas você tem que entender o seguinte, você não pode violar os direitos e garantias fundamentais, até porque a gente está falando de tecnologias que têm impacto exponencial, a gente nem sabe o impacto que isso tem na vida das pessoas e, inclusive, enquanto sociedade, enquanto democracia. Né, um exemplo muito claro disso é o sistema de reconhecimento facial. Né, a segurança pública adora ter bala de prata para resolver, a gente sabe que segurança pública é algo ultra complexo e que não vai resolver com nenhuma tecnologia, e em todos os lugares que foram usados sistemas de reconhecimento facial não há uma queda significativa de dados de criminalidade, a gente nunca viu um estudo mostrando a eficiência disso, e você acaba aqui em alguns lugares apostando nisso e criando sistemas de registro permanente sobre tudo que as pessoas fazem, e são dados que eventualmente nunca se ia ter acesso, ou se eventualmente um dia ia ter acesso, seria necessário, por exemplo, uma autorização judicial, porque há dados de deslocamento, numa investigação, de repente ele consegue uma autorização judicial pelas torres de antena celular, pela geolocalização, se você tem acesso a um celular, mas não, você vai ter a polícia tendo acesso disso de todo mundo, sem seguir essas devidas regras, acessando em qualquer momento e sabendo o que todo mundo está fazendo. Isso é muito, muito impacto disso na sociedade e a interferência no direito fundamental, a interferência na nossa vida é muito grande, né? E a gente está falando disso de toda a população de uma região. E a gente não sabe o que impacto isso pode ter para nossos direitos fundamentais, para a nossa vida em sociedade, ter essa constante vigilância. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, o uso dessas tecnologias, e a gente está falando, né, de coleta de dados, mas também no processamento, na criação de perfis, na predição, no uso como predição, que também é um debate que existe, é muito grande esse impacto, e a gente não sabe o resultado, e tudo isso somado a questões de falhas desses sistemas, né, quando a gente aplica aí, por exemplo, inteligência artificial, falha na detecção, a gente vê falhas significativas na questão de reconhecimento facial que leva a prisões injustas, mas a gente vê falhas na formação de perfis, falhas, né, em apontar tudo isso, e aí pessoas tendo restrições de liberdade, entre outras coisas, agravando pena por falhas de sistemas que a gente nem sabe como se chegam a esses resultados, porque a gente tem um termo técnico que a gente usa que tem opacidade, né, que a gente não enxerga como são feitos esses resultados, e eles não, enfim, eles têm falhas grandes que levam a restrições de direitos muito grandes, então, e a gente tem que se atentar a isso, e esses sistemas todos,
tem que passar por essa análise. Então, sem essa avaliação de impacto sobre o uso desses sistemas, e seja pela questão desses vieses que levam a erros, sejam por erros mesmos da sua programação, ou seja, por essa questão de ser uma tecnologia de vigilância permanente que, eventualmente, não pode nem ser autorizada a ser usada, independente se ela acerta ou erra. A Stella foi falando e eu fui ficando desesperado, porque a Constituição Brasileira de 88, ela desenhou um órgão público estatal com a finalidade de ser o fiscal da lei, né? E aí, Stella, essas questões que eu coloco aqui fazem pensar, talvez, a nossa audiência qualificada, que esse problema da proteção de dados é um problema que pertine mais às classes médias altas, porque, afinal de contas, é ali o conjunto da população que tem dados mais sensíveis armazenados e que tem um fluxo mais intenso ali entre aqueles órgãos que dizem respeito à fiscalização financeira, à questão tributária e tudo mais. Mas isso não é verdade, né, Stella? Essa questão da proteção de dados, ela tem também uma relação muito direta com o exercício do controle social do Estado sobre os pretos, os pobres, os periféricos, aquela camada da população que é mais desguarnecida de direitos sociais. Ela também, enfim, que ainda que não declare imposto de renda, ainda que não tenha informações sensíveis no Banco Central, etc. e tal, mas ela também pode ser vítima desse descontrole, né, nessa questão da proteção de dados. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que tem dois aspectos. Um é que quando você tem essa cultura, né, de que, enfim, você tem acesso a todos os dados, isso é legal e absolutamente você, obviamente também são essas pessoas que no flagrante, né, como foi esse caso desse julgamento, o policial abriu o celular achando que, né, e pegou simplesmente o acesso a tudo que tem dentro do telefone dele, né, como se você... claro, né, você pode até, de repente, considerar uma situação de extremo risco que está acontecendo e tal, e não era, né, era uma situação qualquer, uma situação bobagem lá até, enfim, a gente conhece crimes até simples, né, de porte de drogas e que simplesmente o policial vai lá e tem acesso, por exemplo, a tudo que tem dentro do telefone celular, porque você não tem proteção, né, a isso escala de todas as maneiras, né, isso, não, né, enquanto você não tem regras claras para isso escala de todas as maneiras, enquanto você não mostra que isso não pode fazer. Mas também, principalmente, a gente está falando de um debate de sociedade, de democracia, né, a partir do momento que você tem esse Estado uno, com acesso a todos os dados, você tem um sistema de vigilância instaurado, a gente está falando realmente de caminhos democráticos, né? Se a gente quer realmente uma sociedade de vigilância, parece absolutamente distante, mas se você abrir um sistema desses daí que usa, né, que a gente conhece, e que estão sendo usados pelos nossos órgãos de persecução penal, entender os dados que eles estão, a gente vê que a gente está muito mais próximo disso, né, de sistemas de vigilância robustos que interfiram, né, se usados dessa maneira descontrolada, na questão de vigilância mesmo, de devassamento da vida das pessoas, que tem uma violação, né, a direitos fundamentais da autonomia humana de todo mundo e tem impactos na sociedade e na democracia. A gente nunca pode achar que está tudo bem e deixar, né, a gente sempre fala assim, as pessoas às vezes falam, mas colocar o extremo, mas esse extremo é muito rápido e muito fácil, pela evolução da tecnologia, a gente chegar a esse extremo. É só a gente não cuidar e não colocar regras agora, simplesmente é isso, a gente vai chegar e cada dia mais tem investimentos maiores, tem uma empolgação também maior, né? A gente fala que tem um hype, né? Que é isso, né? As questões de segurança pública, né? De persecução penal, são questões muito complexas e tem uma necessidade, né? De você buscar novos meios, de você resolver isso, e as pessoas sempre sonham com balas de pratas, com soluções mágicas, e cada hora aparece uma, e a tecnologia é muito sedutora.
Só que os impactos e as consequências são muito grandes, né? Quando a gente está falando de diversos sistemas, né, de compartilhamento de dados. Pode ser que os dados da Receita Federal eventualmente não atinjam, mas está falando de um sistema só. Os dados de reconhecimento facial, obviamente, prendem a população mais vulnerável, tem viés racistas, então justamente vai atrás. E o impacto é maior justamente na população mais vulnerável, na população que não é branca, inclusive também nas mulheres, ela tem problemas, né, de detecção, porque as bases de dados em geral são homens brancos, enfim, é todo um sistema, e esse sistema sempre, não adianta, né, a gente vai sempre pesar mais sobre o mais vulnerável, seja na facilidade de coleta de eventuais provas, seja na facilidade do devassamento, de menos armas. Inclusive, a gente já fala que tem uma assimetria de poder muito grande, que a gente não tem disparidade de armas contra o Estado. Imagina essa população mais vulnerável, quanto mais vulnerável, menos equilíbrio a gente vai ter nesse processo, né? E é maior o poder do Estado. Então, essa limitação desse poder do Estado, ela é central para você trazer, para que você não acabar com as garantias penais que a gente existe hoje, não acabar com essas liberdades públicas, e para você garantir minimamente essa proteção à privacidade. Eu me deparei com uma situação profissional recentemente, Stella, que me voltou à memória aqui em razão da tua fala, de reconhecimento fotográfico em delegacia, né? E a delegacia, ela tinha ali um álbum de fotografias, sem nenhuma justificativa, quer dizer, não havia nenhuma justificativa para que aquelas fotos específicas daquelas pessoas estivessem lá, e eu avancei ali um pouco no processo, na defesa, nas indagações, e descobri que aquelas fotografias tinham sido entregues à delegacia pelo Detran. Então, quer dizer, o sujeito vai lá, faz uma carteira de identidade, uma CNH, um documento qualquer no Detran. O Detran automaticamente, não sei se é automaticamente ou se é mediante provocação, envia aquele conjunto de fotografias à delegacia, e a delegacia produz um álbum de fotografias com essas informações que foram trazidas do Detran. E aí me espantou muito, eu pedi o acesso a esse álbum, né, me espantou muito que esse álbum ele é construído de forma absolutamente acriteriosa, né, ninguém... não é acriteriosa, mentira minha. Tem critérios bastante específicos, só que são critérios que não obedecem a nenhuma lógica racional investigativa, né? O que eu quero dizer com isso é que eu só vi basicamente pessoas pretas e oriundas de favelas nesses álbuns, quer dizer, não tem nenhum critério lógico racional que não o critério do racismo, da seletividade criminalizante pura e simples, que justifique a produção desse álbum. E esse álbum aí me lembra muito que você fala de predição, né? Porque o que acontece é isso, aí chega um camarada na delegacia fazer um registro de ocorrência por causa de um roubo ali que acabou de acontecer, um evento traumático, uma coisa toda, o delegado expõe a ele esse conjunto de fotografias e ele provavelmente vai reconhecer alguém ali, né? Quer dizer, vai reconhecer com muitas aspas, né? Ele provavelmente vai sinalizar ali naquele álbum a pessoa que na cabeça dele foi autora daquele delito. A pessoa que não conhece o debate sobre o reconhecimento fotográfico vai cair nessa cilada, que é uma cilada armada pelo Estado para perseguição de indivíduos muito específicos, né, muito determinados. Então, exatamente. Primeiro que assim, eu gosto de lembrar que proteção de dados também não é só para dados que estão online, né? Então, as fotografias são dados pessoais também. E é isso, a produção de dados, quando a gente fala de regulamentação, e eu acho que, inclusive, nesse PL da LGPD penal, a gente tem que tratar mais especificamente desse caso, desses álbuns de fotografia, por que essas fotografias são escolhidas para estar lá, por que essas pessoas que nem sabem, como que as pessoas nem sabem que estão nessas fotografias, por razões mais aleatórias se escolhe, qual é o critério que se colocam as fotografias para, eventualmente, acontecer um reconhecimento, né, e tudo isso é tratamento de dados pessoais, né, a lei de proteção de dados pessoais também tem que tratar disso, porque é isso, a gente tem fotos que a gente sabe-se lá porque estão lá, por quem que escolhe essas fotos, por que razão se escolhe essas fotos, né, o delegado vai bota sempre as mesmas fotos, né, porque às vezes a gente vê casos que tem absoluta disparidade entre a pessoa que está na foto e a descrição do fato, por exemplo, né,
por exemplo, uma altura, né? Tem um caso famoso lá de 20 centímetros de diferença de altura e a foto está lá. Então, essas questões têm que ser reguladas. Agora, eu não acho que existem, às vezes, algumas pessoas que falam, então coloca a inteligência artificial para cuidar das fotos. Esses mesmos erros e vieses vão acontecer se fizermos isso automaticamente, né? E exponencialmente, porque tudo que você automatiza, o impacto é muito maior, né? Então, a gente tem que, até porque é isso, né? Qualquer questão que você trabalha com dados, eles são alimentados com os dados que existem no mundo real, e esses dados já vêm com vieses. Então, a máquina não vai limpar o viés racista, o viés discriminatório, o viés, né, que a gente fala, né, do CEP, né, que tem muito isso, da onde que a pessoa vem. Ao contrário, né, ela sempre vai acabar reforçando esses vieses que os dados que a gente que alimentam esses programas trazem. Então, isso é muito importante, né? Primeiro, como regular esse tipo de situação de dados pessoais que não envolvam tecnologia, e o cuidado de não achar que trazer isso para o tratamento automático, a gente vai resolver o problema, ao contrário, né? Você falou que se preocupa, a gente vai agravar, porque a gente vai ter isso usado com mais facilidade e em mais lugares e reproduzido, e sem qualquer também tipo de controle, porque a gente não consegue entender ainda, ou não tem explicabilidade esses critérios de modo geral, quando nem transparência e tem opacidade, etc. Então a gente tem que, a proteção de dados vai servir para tratar como está hoje e não deixar que isso se agrave quando isso se automatizar. Eu acho que aí a gente tem também duas questões, né, Estela, que eu queria até saber como é que isso está sendo tratado no anteprojeto e como que as pessoas que estão pensando em proteção de dados na área penal estão tratando disso. O primeiro deles enfim, isso que a gente está tratando aqui agora, né? As tecnologias de coletas de dados, enfim, elas são desenvolvidas por seres humanos, e seres humanos que imprimem nessas tecnologias os seus próprios vieses. Não é porque a coisa é automatizada, é robotizada, enfim, é tecnologia, não é por causa disso que não vai ter a impressão de determinados vieses. E a gente tem diversos estudos, particularmente nos Estados Unidos, com questão de softwares preditivos, com questão de reconhecimento facial, com questões de todas essas monitoramentos, assim, que mostram o quanto essas tecnologias acabam imprimindo, particularmente o viés de raça, que acho que é o mais evidente, pelo menos nas pesquisas às quais eu tive acesso, acabam imprimindo o viés de raça na maneira como elas são aplicadas, né, no dia a dia. Então, softwares preditivos tendem a recair sobre população negra ou população latina de uma forma muito mais, né, pensando agora nessas pesquisas norte-americanas que eu tive acesso, de forma muito mais incisiva do que nas populações ou nas comunidades brancas. Da mesma forma, o reconhecimento fotográfico é muito menos efetivo para pessoas de pele escura, seja por falta de base de dados, seja por incapacidade até às vezes da própria tecnologia de imprimir traços mais de maneira mais evidente por questões de luz, de cor, etc. Então tem essa questão, né, do quanto os vieses os vieses humanos que a gente vê na sociedade estão refletidos nessas tecnologias. E eu acho que o segundo ponto a gente tocou quando a gente falou das fotografias, dos álbuns de fotografias, né? Fotografia não deixa de ser tecnologia, mas é uma tecnologia com a qual a gente está acostumado há décadas. O problema é que a gente vive numa era que a tecnologia se desenvolve a cada dia. Então, existe também esse problema de você, muitas vezes, criar uma lei para regulamentação de determinadas tecnologias e ver essa lei se tornar obsoleta em pouquíssimo tempo, justamente por conta de novas intervenções tecnológicas que podem agravar o problema. Então, eu queria saber em que pé que estão esses dois debates na proteção de dados na área penal. Primeiro, com relação ao desenvolvimento de novas tecnologias, né, de que modo
isso vai impactar nessa regulamentação, se essa regulamentação já consegue ter um certo jogo de cintura para o surgimento de novas tecnologias, e, por outro lado, como que fica essa questão dos vieses que são incontornáveis mesmo em questões de uso de tecnologia, de, enfim, automação e todas essas coisas. Primeiro sobre os viés, né? A gente está, assim, a técnica do que a gente chama machine learning, da inteligência artificial, que é aplicada nessas questões, elas tratam de correlação de dados. Então, tem duas coisas aí. Uma é que, enfim, a base de dados é a base que a gente tem no nosso sistema penal, no nosso sistema, né? E essas bases que são usadas. E essas bases já têm o viés que já tem da sociedade, já traz essas questões de você penalizar mais um certo tipo de população, a população que também tem menos acesso a defesa, por exemplo. Então, e aí você pega esses dados e começa a trabalhar a correlação de dados, né? Porque, na verdade, esses sistemas não fazem um raciocínio que chega a uma conclusão, eles simplesmente correlacionam, colocam dados ao lado, correlacionam e falam, normalmente a incidência disso, o resultado é aquilo. Né? Então, ele serve sempre para reforçar o status quo. Né? Não a tecnologia, né, como está hoje, né, como a gente pode trabalhar isso, e como esses sistemas trabalham isso, eles, em geral, reforçam aquilo que já acontece. Né, porque isso que é um trabalho de correlação, você vê correlacionando esses dados, a gente chega a isso. Então, a tendência é sempre reforçar isso. Então, a gente tem dois problemas aí, né? Primeiro, da base de dados, e depois da forma como esses dados são correlacionados, que acabam sempre reforçando o estado que nós estamos. Então, a gente ainda não tem, hoje, no estado da arte, e os sistemas que nós estamos usando, tecnologia para corrigir isso de forma que se mostrou eficiente, que se mostrou resultado. Tanto é que grandes empresas de tecnologia colocaram moratória no uso por exemplo, de reconhecimento facial para segurança pública, porque dizem que hoje elas não são capazes de corrigir esses vieses, né? Enfim, esse é um outro debate, que eventualmente essa tecnologia, acho que nem se corrigir os vieses, é uma tecnologia que deva ser usada, mas em outras questões, há outras tecnologias que possam ser usadas, ainda não tem esse estado da arte para corrigir esses vieses, que eu acho que é muito importante. Outra coisa que você falou, o desenvolvimento das novas tecnologias. O anteprojeto que ele fala um pouco dessa questão da precaução, ele traz, ele sempre amplia, coloca muito essa questão de avaliação, análise de impacto anterior para você começar a usar essas novas tecnologias. Isso aí, enfim, eu acho que é bom trazer esse princípio da prevenção, a gente tem que estar muito claro isso em qualquer, né, tecnologia, não só na área penal, mas em especial na área penal, mas também eu acho que simplesmente trazer uma avaliação de impacto do law enforcement, por exemplo, para usar um sistema e do jeito que está hoje não é suficiente, até porque hoje a gente não tem, por exemplo, a necessidade desse debate público, a necessidade, né, de você ter muita transparência em relação a essas avaliações de impacto. Então, eu acho que é um ótimo começo, mas a gente tem que reforçar, né, que por exemplo, a análise de impacto ambiental é um processo que já existe, é consolidado e tem uma transparência muito maior, a possibilidade de contestação, a possibilidade de debate. E hoje a gente não tem uma definição muito desses relatórios de impacto na proteção de dados e a princípio não precisa desse amplo debate, audiência pública, etc. Então é uma coisa também para a gente trabalhar, né, como a gente faz essas avaliações de impacto. E eu acho que a gente tem que ter dispositivos de que se o impacto é muito grande desse uso de tecnologia, a gente percebe, não tem sentido, por exemplo, a gente não prever eventuais moratórias no uso disso até saber as consequências, né? Porque a gente está falando de uso, né, quando não qualquer uso, mas desses usos de grande impacto generalizados, por exemplo, por toda a força policial, por toda a força de segurança pública, por todo o sistema de persecução penal. Né? E a gente precisa primeiro entender esse impacto e não aplicar e depois correr atrás do prejuízo. E a gente trata disso também no uso de inteligência artificial que a gente está vendo no judiciário, né? Que às vezes tem sistemas que a gente mal testou em procedimentos administrativos e a gente já está aplicando no STF, no STJ, né? Com todas essas questões, né? De opacidade, de falta de transparência, sem a explicabilidade, e já está
cada vez mais, e há um hype também, né, voltando àquela palavra, né, mas há uma questão do tipo, vamos resolver a eficiência do judiciário com essa inteligência artificial, sem saber o real impacto disso, e questões muito graves, né, porque aí a gente está falando de interferência em direitos fundamentais, que inclusive a gente está falando de restrição de liberdade, etc. Então, e a gente não tem essa avaliação ainda desse impacto, então eu acho que a gente tem que ter sempre muito cuidado. É óbvio que não estou dizendo que a gente não possa usar tecnologia para ter eficiência, né, em alguns processos, mas o que eu estou dizendo é que, em especial, eu falo muito da prestação jurisdicional, né? Você não pode delegar hoje, a gente não tem nem base constitucional para isso, e isso acontece, né? De você delegar decisões jurisdicionais para um mecanismo de inteligência artificial, por tudo isso que a gente já falou, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, que é claro que uma atividade de apoio que facilite o trabalho do judiciário é bem-vindo, mas a gente tem que tomar muito cuidado, e mesmo assim tem que ser avaliado, porque ela pode ter impacto eventualmente na prestação jurisdicional. Mas para a prestação jurisdicional em si, é muito grave que seja usado em questões tão importantes de tanto impacto, sem um estudo maior, sem a gente fazer esse processo, enfim, entender um pouco melhor esse processo. Não que hoje a gente possa fazer, eu acho que eu defendo, né, sempre, que para a prestação jurisdicional não é possível, né, tanto uma questão legal, a nossa Constituição não permite, a gente tem que ter responsabilidade, quem decide tem que ser alguém que seja responsável, o algoritmo não tem essa possibilidade de ter essa responsabilidade, e nem, enfim, né, a ele foi delegado, né, o poder de decisão, e se é uma carreira que tem concurso, que tem requisitos, etc., ou não, né, às vezes não necessariamente, mas que tem uma série de requisitos para investir o poder de julgar, não é um algoritmo que tem o poder de julgar, então isso é muito importante. E mesmo se a gente mudasse a Constituição, a gente tem que ver se a gente quer mudar, né, a história toda do direito para uma outra lógica, e qual impacto disso tem na gente enquanto sociedade, né, que é muito grande. Então, essa história da precaução é muito importante, e aí, assim, de usar a tecnologia para controle de segurança pública, tanto para usar esse tipo de tecnologia para o processo penal, para persecução penal, mas também na prestação jurisdicional. Pois e eu já queria, assim, jogar o nosso debate para o encerramento, porque acho que a gente está tendo uma conversa aqui que é muito importante, né? Que são temas que são muito atuais, muito urgentes de serem debatidos. Mas tem uma questão que a gente sempre traz aqui nos debates do podcast, que é com relação, digamos, à eficiência de respostas penais para, enfim, qualquer tipo de problema social que a gente enfrenta. E lógico que proteção de dados também é um problema social, e imagino que já tenha no anteprojeto de lei de proteção de dados, especificamente para a área penal, também uma resposta penal para aqueles, enfim, para as autoridades, agentes do Estado que infringirem a proteção de dados. E eu queria saber, primeiro, de que maneira isso se coloca, né? De que forma isso está colocado no anteprojeto de lei, que eu sei que está previsto, mas não sei exatamente como isso se coloca. Mas, além disso, também eu queria levantar aqui um debate, vou convidar o Rafael a complementar essa minha questão, com relação à eficácia disso, né, no fim das contas, porque a gente já tem um debate muito grande com relação à lei de abuso de autoridade, por exemplo, né, dos limites de responsabilização que você pode ter contra agentes públicos que extrapolam, digamos, o seu âmbito de atuação, e da mesma forma aqui, com proteção de dados, como é que a gente pode pensar isso, essa resposta penal como uma resposta eficiente? Me parece que o controle, ou talvez a regulamentação mais
bem costurado, sirva de alguma maneira como uma forma muito mais eficaz de, digamos, constranger as autoridades a fazer o uso indevido dessas, enfim, das tecnologias da informação de um modo geral. Juni, essa seria a minha pergunta, quer dizer, é a minha descrença com o Estado penal, é a minha descrença com a aptidão de tipos penais e de regulamentações penais prevenirem condutas ou, enfim, evitar que essas práticas aconteçam. Enfim, eu queria ver um pouco o que a Estela pensa sobre isso exatamente na linha do que você colocou. Enfim, a gente tem, né, uma previsão justamente de responsabilização, que é muito parecido com essa questão desse abuso, né, de poder, e você usar isso para a questão de você não respeitar as questões centrais aí da proteção de dados. Enfim, acho que isso está previsto no anteprojeto. Esse anteprojeto ainda nem é projeto de lei, acho que vai ter muito debate, muita discussão, e certamente esse é um dos principais pontos aí que nós vamos ter uma reação. A gente tem uma reação a esse projeto de lei de todas as agências, né, que cuidam dessas questões de segurança pública e de persecução penal, em especial as polícias e o Ministério Público. Então, enfim, ela foi prevista um tipo penal e tem toda essa controvérsia. No caso, justamente quem mais contesta são os entusiastas da criação dos tipos penais, mas os tipos penais de responsabilização da atividade, obviamente, no chamado LGPD penal, de um tipo penal justamente de responsabilização para quem faz a transmissão ilegal dos dados pessoais, né, e justamente é até interessante que aí justamente as pressões que normalmente tem para você criar novos tipos penais e aumentar as penas são quem está contra este artigo, porque ela trata da responsabilização, e ela fala da responsabilização de transmissão ilegal de dados pessoais, mas em especial com um agravante, né, quando é funcionário público ou quando envolvem dados sensíveis ou sigilosos. Mas a gente sabe que a resposta penal, a criação simplesmente de tipos penais ou o agravamento de penas, não resolvem nenhum problema de coibir a prática de crimes, embora seja importante formas de responsabilização. Então, mas é uma proposição que eu acho que está no anteprojeto, que ainda nem virou projeto de lei, e vai passar por um debate, né, provavelmente muito intenso e longo no Congresso Nacional. E, inclusive, hoje a gente vê muita força, a oposição a esse tipo de projeto, né, e vindo das polícias, vindo do Ministério Público em especial, porque eles dizem que vão limitar o poder de investigação. Mas o que é central, que eu acho que é central, né, e é isso, né, um tipo penal não vai resolver o problema, são a existência de regras claras e como que a gente faz a fiscalização disso, né, de como a gente consegue trazer esses limites efetivos para esses sistemas dentro dentro do aparato estatal, como é fiscalizado isso e quem olha isso. E isso é interessante, que, por exemplo, a LGPD tem uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que hoje é vinculada à Presidência da República, e ela está responsável de você, enfim, fazer toda a questão do enforcement da proteção de dados. E na proposta da LGPD penal, da chamada LGPD penal, ela tira isso, né, da autoridade, até porque ela está vinculada ao Poder Executivo, e é difícil, né, questão de separação de poderes e tal, e leva para o CNJ. Então, seria o órgão de fiscalização do cumprimento dessa lei, passaria a ser o Conselho Nacional de Justiça. Muito bom, muito bom. Ótimo. Acho que foi uma delícia o episódio. Estela, você tem uma capacidade de síntese admirável. Introduziu a gente um assunto complexo e com profundidade e extensão. Queria agradecer muito a você por essa participação, por essa disponibilidade aqui, estar com a gente aqui hoje. E queria devolver a palavra a você, para você se despedir da nossa audiência, pedindo, como a gente sempre faz, que você deixe aqui para a gente a dica de um livro que não seja um livro propriamente jurídico, né? A ideia dessa indicação é tirar um pouco o pessoal enfim, do dia a dia jurídico, do juridiquês e das coisas que nos movem profissionalmente. Mas, Estela, obrigado de verdade, foi muito legal. Vou passar a palavra para a Júnia também se despedir, e aí na sequência você encerra, por favor.
Estela, eu queria agradecer muito tua presença aqui hoje. Acho que você realmente... O Rafael tem razão em dizer que você tem um poder de síntese excepcional, e acho que você transformou um tema que é muito árido e muito difícil de ser trabalhado. Acho que a própria LGPD é um demonstrativo disso, né? Uma lei difícil de você entender, de ler, e você conseguiu transformar isso num diálogo super interessante, muito claro, enfim, bastante crítico. Acho que a gente fez um episódio excepcional aqui. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter estado aqui com a gente na bancada hoje. Obrigada a vocês, Juni, Rafael, adorei estar com vocês. Você sabe que essa é a minha evangelização. Eu faço questão mesmo de trazer esse debate. Eu acho super importante trazer esse debate, em especial para os operadores de direito na área penal e criminal, porque às vezes eu acho que eles não estão prestando atenção o quanto isso avança sobre as garantias penais e avança sobre o processo penal a ponto de você perder, né, todos os direitos conquistados e cada dia mais. Então, o quanto isso é central para o debate quando você trabalha na área. Então, para mim é sempre um prazer falar. E sobre a recomendação de livro, eu até vou recomendar um livro, enfim, não tem a ver com o direito penal, mas tem a ver com entender a capacidade que hoje a gente tem de usar esses dados, de coletar esses dados, o tamanho desses dados e a capacidade. Ele trata muito da questão privada, mas a gente pode transportar isso para o poder do Estado também, e de como ele pode não só predizer comportamentos, como condicionar comportamentos, né? E quanto que é grave, que é o livro da Shoshana Zuboff, que é sobre o capitalismo de vigilância, que é um livro central na discussão de proteção de dados, que explica mais ou menos como é feito esse sistema, como surgiu e o que ele leva, e ele foi recentemente traduzido para o português, está em pré-lançamento. Então a gente, muita gente que não tem acesso porque é um livro grande, né, então uma leitura robusta aí, não tem tempo, eventualmente, de ter conhecido esse texto, porque ele estava em inglês, ele está lançando agora, e em fevereiro ele já está em pré-venda e já vai estar nas livrarias. Então, a Shoshana Zuboff, Capitalismo de Vigilância, é central para entender esse debate. Maravilha! Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Convido a nossa querida audiência qualificada a permanecer aqui no podcast, porque logo após o encerramento da minha fala, vai entrar o comentário do professor Caio Paiva, conforme eu expliquei a todos no início do episódio. Tudo bem? Então é isso, Caio, tá contigo. Um abraço a todos. Olá, meu nome é Caio Paiva, eu sou idealizador do Tudo de Penal e coordenador do curso SEI. Neste meu comentário para este episódio do podcast, eu quero discutir com vocês a respeito do assunto expedição de carta precatória para ouvir testemunhas e momento da realização do interrogatório. Começo trazendo para vocês um trecho de uma das obras mais clássicas do direito processual penal brasileiro, com o título Princípios Fundamentais do Processo Penal, publicada no ano de 1983 e escrita por Joaquim Canuto Mendes de Almeida. Canuto Mendes de Almeida dizia o seguinte: o contraditório representa, pois, o complemento e o corretivo da ação da parte. Cada um dos contendores age no processo tendo em vista o próprio interesse. A ação combinada dos dois serve à justa composição da lide. A parte é o órgão mais pronto, mais imediato para a transmissão do fato ao juiz. Esse o rendimento, mas é também o órgão mais perigoso. Esse o custo. A contrariedade pressupõe necessariamente que a parte que contrariou teve, a tempo, a ciência dos atos contrariáveis do aludido procedimento. E na sequência, Canuto Mendes de Almeida traz uma das definições mais conhecidas, mais elucidativas e também mais didáticas sobre o conceito de contraditório. E ele coloca assim: o contraditório é, pois, em resumo, ciência bilateral dos atos e termos processuais e possibilidades de contrariá-los. Muito bem. Em julgamento realizado no dia 9 de dezembro do ano de 2020, do habeas corpus 585942,
sob a relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, a terceira sessão do STJ, interpretando os artigos 222, parágrafo 1º, e 400, ambos do Código de Processo Penal, estabeleceu que o interrogatório deve ser o último ato da instrução, mesmo quando expedida carta precatória para ouvir as testemunhas. O objeto da discussão é o parágrafo 1º do artigo 222 do CPP, segundo o qual a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. A doutrina mais, digamos, tradicional do direito processual penal brasileiro nunca identificou problemas neste dispositivo, que de fato convivia bem com a dinâmica procedimental de inserir o interrogatório como primeiro ato da instrução. Spínola Filho, por exemplo, elogiava inclusive a opção do Código de Processo Penal de não interromper o curso da causa, pois com isso seriam, nas palavras de Spínola Filho, neutralizadas certas manobras com que alguns profissionais procuravam garantir a prescrição da ação penal, pedindo inquirições em lugares distantes. Para quem tem interesse na referência da obra do Eduardo Spínola Filho, trata-se dos seus comentários ou das suas anotações ao Código de Processo Penal. Estas palavras, especificamente, estão no volume 2. Continuando, mesmo após a alteração do caput do artigo 400 do CPP, em 2008 pela Lei 11.719, que transferiu o interrogatório do início para o fim da instrução, os tribunais superiores permaneceram, admitindo o parágrafo 1º do artigo 222 como uma forma de excepcionar essa regra. Neste sentido, em decisão monocrática proferida em 15 de dezembro de 2016, no habeas corpus 134.797, o saudoso ministro Teori Zavascki, do STF, assim afirmou, abro aspas, após as modificações determinadas pela Lei 11.719 de 2008, o interrogatório é realizado como regra no final da instrução processual. Não obstante, determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo. Bem por isso, a expedição de carta precatória não tem o condão de inviabilizar o curso da instrução processual e, conforme previsão legal, admite a inversão do rito da oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial. E ele conclui, a propósito, as pessoas interrogadas, após conhecerem o teor dos depoimentos colhidos via precatória, podem formular pedido fundamentado de renovação de seus depoimentos ou serem ouvidos a qualquer tempo, até mesmo de ofício, conforme a redação do artigo 196 do CPP. Essa solução pragmática, que não considera o direito à última palavra do réu como uma questão de princípio, é acolhida por Tourinho Filho, que assim se manifesta. Diz o parágrafo 1º do artigo 222 que a expedição da precatória não suspende a instrução. Se não suspende, pode acontecer de o réu ser interrogado antes de saber o que disser a testemunha deprecada. Neste caso, das duas, uma, ou o juiz reinterrogará o réu ou solicitará ao juiz deprecado certa urgência no cumprimento da carta. Trecho esse que extraio da sua obra Prática de Processo Penal. Eu considero este entendimento equivocado. Primeiro, porque impõe ao réu um ônus indevido, consistente em demonstrar ao juiz a pertinência de um novo interrogatório, correndo o risco, inclusive, do indeferimento. E segundo, porque eventual colidência entre o primeiro e o segundo interrogatório pode fragilizar a consistência da autodefesa. Além disso, o argumento de Spínola Filho, no sentido de que o parágrafo 1º do artigo 222 do Código de Processo Penal
neutralizaria manobras que procurassem dar ensejo à prescrição não possui mais qualquer coerência. E isso porque o parágrafo 1º do artigo 400 autoriza o juiz a indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, assentando assim que não existe um direito absoluto à produção de provas. A realização do interrogatório antes da oitiva de todas as testemunhas viola o contraditório na perspectiva do direito ao confronto. Em relação ao direito ao confronto no processo penal, eu recomendo a vocês, aliás, uma obra justamente com este título, Direito ao Confronto no Processo Penal, escrita por Diogo Malan e publicada pela Lumen Iuris no ano de 2009. Vejam só, no caso em que tenha sido expedida carta precatória para ouvir uma testemunha arrolada pela acusação, nada impediria que o juiz designasse audiência de instrução para ouvir as testemunhas arroladas pela defesa e também para interrogar o acusado, que não poderá, portanto, exercer na íntegra e efetivamente o seu direito ao confronto, porque não teve acesso ao conteúdo da fala da testemunha que será ouvida por precatória. Podemos imaginar, por exemplo, um caso em que a testemunha ouvida por carta precatória afirma que viu o réu praticando o crime de homicídio por meio de emboscada, uma circunstância que qualifica o crime de homicídio. Não parece óbvio que, a respeito dessa qualificadora, o réu deveria exercer seu direito à autodefesa e ter a possibilidade de confrontar a fala incriminatória da testemunha quando do seu interrogatório? Felizmente, nós também contamos com uma doutrina de peso, sustentando que o parágrafo 1º do artigo 222 do Código de Processo Penal não pode fazer com que o interrogatório deixe de se tornar, em toda e qualquer circunstância, o último ato da instrução. Nesse sentido, cito como exemplo a doutrina do professor Gustavo Badaró e também a lição de Alexandre Moraes da Rosa. Ainda no sentido da acertada decisão da terceira sessão do STJ, devo aqui fazer o registro também de uma importante decisão monocrática proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, em 17 de outubro de 2019, no habeas corpus 176.332, da qual destaco os seguintes trechos. Abro aspas. A relação de antagonismo entre as versões da acusação e da defesa e a necessidade da condução dialética do processo não deixam dúvidas sobre quem tem o direito de falar por último, o acusado. O direito de falar por último está contido no exercício pleno da ampla defesa, englobando a possibilidade de refutar todas, absolutamente todas as informações, alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam, direta ou indiretamente, influenciar e fundamentar uma futura condenação penal. Logo, o réu tem o direito de falar por último sobre todas as imputações e provas que possam levar à sua condenação, conforme consagrado em todos os ordenamentos jurídicos democráticos. O devido processo legal, ampla defesa e contraditório, portanto, exigem que o réu se manifeste após ter o pleno conhecimento de toda a atividade probatória realizada durante o processo, podendo contraditar todos os argumentos trazidos aos autos. O réu tem direito de examinar cada um dos fatos que lhe são imputados, assim como as provas que os amparam e também o direito de contestar posteriormente seu inteiro teor, ou seja, direito de falar por último. Toda imputação relativa à comprovação do fato criminoso somente poderá ser fundamento para a sentença condenatória se o acusado tiver oportunidade posterior adequada e suficiente para contestar seu inteiro teor, fecho aspas. Tratando-se de uma decisão da terceira sessão do STJ, que se deu por unanimidade
espera-se que as turmas do STJ deem cumprimento e garantam uma segurança jurídica na matéria, sem concessões ou ressalvas, porque estamos diante de uma questão da mais alta relevância: o direito de falar por último, de exercer a autodefesa em relação a todo o conteúdo probatório, inclusive em relação aos depoimentos das testemunhas ouvidas por carta precatória. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, que este comentário tenha contribuído com o estudo e com a atuação profissional de vocês.